Olá! Hoje a gente vai mergulhar no estudo de caso que, olha, é fascinante. Começa com uma tarefa que parecia bem simples, mas que, no fim das contas, revelou um problema organizacional muito, mas muito mais fundo. É uma história que envolve dados, pessoas e, principalmente, a coragem de consertar os erros do passado. E tudo começa aqui, com este e-mail. A empresa, a Biase Engenharia, decide, através do seu RH, criar um novo plano de cargos e salários. Em teoria, é uma iniciativa super louvável, né? Bem comum em empresas que estão querendo se modernizar, ser mais justas. À primeira vista, parecia só isso mesmo, um projeto padrão de RH. E é aqui que a nossa análise começa para valer. Porque essa pergunta, ela muda tudo. Ela transforma um simples projeto de remuneração numa investigação sobre a alma da empresa. Será que o problema era mesmo o salário? Ou tinha algo mais? Ok, então vamos entender o cenário inicial. Temos a Biase Engenharia, uma empresa do ramo buscando ser proativa, querendo modernizar a política de compensação. Um passo super positivo e, vamos combinar, necessário para qualquer negócio que está crescendo. O plano original tinha lá os seus méritos, claro. Ele se baseava na Classificação Brasileira de Ocupações, o famoso CBO, definia trilhas de carreira. A intenção era muito clara: criar um sistema transparente, competitivo para reter os talentos. No papel, parecia perfeito. Só que, antes de aprovar o plano, foi feita uma análise mais crítica. E o primeiro passo foi bem simples: comparar os salários atuais, não só com o novo plano interno, mas com a realidade do mercado. E os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Agora, olhem só para esse número: menos 45%. Esse era o tamanho da defasagem entre o salário de um engenheiro de segurança do trabalho na empresa e o piso salarial oficial do mercado. É um número que acende um alerta vermelho gigantesco, né? E como essa tabela deixa bem claro, o problema não era só um cargo, era muito maior. Posições-chave como engenheiro eletricista, coordenador de suprimentos, todas com a defasagem classificada como crítica. Ficou óbvio que o problema era sistêmico e bem mais grave do que se imaginava. Então, o ponto crucial é este: não era sobre pagar um pouquinho a menos. A análise mostrou que a empresa pagava abaixo do piso salarial, aquele registrado em milhares e milhares de contratos reais pelo Brasil. E isso levanta uma questão que vai muito além do dinheiro. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. O foco muda da pergunta quanto pagar para uma pergunta muito, mas muito mais importante: a gente está pagando pelo quê exatamente? Essa citação, tirada do parecer crítico, é o coração da nossa análise. Ela desafia toda a premissa inicial. E se o problema não for o valor do salário, mas o fato de que o nome do cargo no papel não tem nada a ver com a realidade do dia a dia? Bom, a análise descobriu aqueles desalinhamentos clássicos de empresas que crescem rápido. Gente em cargo júnior já com responsabilidade de sênior. Outros promovidos só por tempo de casa, mas sem ter as certificações obrigatórios. Cargos que existiam mais no nome do que na prática. A estrutura oficial estava completamente descolada da operação real. Com o diagnóstico na mão, a análise propôs uma solução metódica, inteligente. Não era só um reajuste de tabela. Era uma forma de validar a realidade antes de tomar qualquer decisão financeira. A ferramenta principal para isso? A chamada auditoria funcional. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é super lógica. Vamos checar se a função que a pessoa tem no crachá é a mesma que ela de fato executa todo dia e se ela tem as qualificações para isso. Simples assim. E essa auditoria toda se resume a 4 perguntas bem simples, mas que são poderosíssimas. A pessoa tem a formação que o cargo exige? Ela tem as certificações obrigatórias, como as de segurança? O que ela faz no dia a dia bate com a descrição do cargo? E, por fim, qual o nível de autonomia real dela? É um processo que simplesmente traz a verdade à tona. E o legal é que o resultado dessa auditoria é justo para todo mundo. Se o cargo for confirmado, ótimo, ajusta-se o salário. Se a pessoa estiver num cargo acima das suas funções reais, o cargo é reclassificado. E, o que é muito importante, se ela estiver fazendo mais do que o cargo atual pede, ela é promovida. Agora a gente entra na parte mais delicada. Porque essa auditoria não é só um processo técnico. Ela mexe com a cultura da empresa, com decisões que foram tomadas lá atrás. Essa frase do parecer é emblemática. O que ela quer dizer? Que uma organização precisa ter a coragem de olhar para trás e consertar os erros, sabe? Aqueles enquadramentos, aquelas remunerações que foram feitas no passado muitas vezes por conveniência ou simplesmente por falta de um método.
O perigo de simplesmente ignorar essa auditoria é imenso. O relatório dá um exemplo perfeito. Imagina aumentar o salário de um encarregado para R$ 6.500 e só depois descobrir que ele não tem as certificações de segurança obrigatórias para a função. Pronto, o erro já foi institucionalizado e agora fica muito mais caro e difícil de corrigir. E, claro, não dá para esquecer o custo humano de tudo isso. Profissionais qualificados, quando veem esses números, começam a procurar outras oportunidades. É natural. A confiança na gestão fica abalada. E o que talvez seja o mais grave, a desmotivação em cargos que lidam com segurança, como eletricistas, viram um risco real para a operação da empresa. Chegando então ao final dessa análise, fica muito claro que a solução para o problema do salário não estava no salário em si, estava em 3 peças que faltavam nesse quebra-cabeça. Então, as 3 peças que faltavam eram estas. Primeiro, usar dados de mercado para ancorar o plano na realidade lá de fora. Segundo, fazer a auditoria funcional para entender a realidade de dentro, ou seja, o que as pessoas de fato fazem. E terceiro, conectar tudo isso a uma progressão baseada em desempenho, para garantir que o sistema seja justo e se mantenha justo no futuro. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vale para qualquer organização. O plano de salários, no fundo, era um remédio para o sintoma, a dor do salário baixo. Mas a auditoria funcional foi o que diagnosticou a doença de verdade, o desalinhamento entre cargos e funções. E essa lição, convenhamos, vai muito além de um caso sobre remuneração.